Boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça e paz. Todos bem? Dispostas para que louvemos juntos o nome do Senhor? Sem sombra de dúvida, temos inúmeros motivos. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que nos faz lembrar de grandes feitos do Senhor na vida do povo de Israel e, consequentemente, nas nossas vidas. Texto de Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 1. Nos diz assim: Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários, enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei, com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. E o povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem contra eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborim e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Irmãos e irmãs, que Deus poderoso, que Deus tremendo nós temos. Um Deus que com mão poderosa resgata o seu povo, liberta o seu povo e conduz amorosa e graciosamente esse povo que somos nós também a uma terra que Ele preparou, a uma terra prometida para a qual nós estamos destinados. Esse Deus poderoso, incomparavelmente poderoso, também destrói todos os seus inimigos, não nossos, pois nem deveríamos tê-los. Mas Ele destrói os inimigos do próprio Deus, aqueles que se levantam contra a grandeza e a glória do Senhor. E Ele vai nos concedendo vitória e nos encaminhando rumo à sua vontade. Ah, Senhor, eis-nos aqui, povo teu. Povo teu porque o Senhor decidiu nos amar. Povo teu porque o Senhor decidiu, escolheu a cada um de nós para sermos o teu povo, para sermos conformes à imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Senhor, e nós, tão falhos, tão limitados, tão pecadores, além de termos sido adotados como filhos e como filhas do Senhor,
ainda temos o privilégio de falarmos contigo e de nos aproximarmos de ti, como parte do teu grande propósito ao nos escolher, ao nos salvar, nos relacionarmos contigo. E além de todo relacionamento que nos é possível, o Senhor ainda nos diz para apresentarmos a ti as nossas inquietações, lançarmos ao Senhor toda a nossa ansiedade. Ah, Senhor, como tu és maravilhoso. Senhor, como tu és lindo, como tu és perfeito. E como é difícil entender como um Deus tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso nos enxergou, nos escolheu, nos envolveu, nos alcançou e nos recebe em sua santa presença. Pai, aquilo que nós não conseguimos entender e nem explicar, nós simplesmente nos submetemos em fé. E em obediência à Tua palavra perfeita, nós dobramos os nossos joelhos nesta hora para colocar diante de Ti aquilo que o nosso coração já está falando, apresentando, aquilo que dentro de nós já está efervescente, Deus. Sejam dificuldades, Senhor, sejam problemas com relação à saúde, Senhor, sejam livramentos. Aliás, obrigado, Santo Deus, pelo livramento que Tu concedeste ao Teu servo Walter, esposo da nossa irmã Neuza. Obrigado, Senhor, pelo grande e potentíssimo livramento dado pelo Senhor. Pai, que todos que virem aquela filmagem, aquela gravação das câmeras de segurança, verdadeiramente digam: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, agiu em seu favor. Há um Deus no céu que controla todas as coisas e não permite que nada aconteça sem que faça parte da sua vontade. Senhor, o Senhor poupou o Walter, que o Walter, o André, a Cailane, a Neuza, Senhor, toda a família, se dobrem diante de Ti para glorificar o Teu nome. O livramento, Senhor, o fato de Tu teres poupado o Teu servo, resulte em glória ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, exalta, Senhor, exalta a Tua grandeza, porque quem pode livrar como o Senhor? Quem é poderoso para salvar como o Senhor? Só Tu, Senhor, só Tu és Deus. Só Tu és Deus. Te exaltamos, Te agradecemos. Oramos, Senhor, pedindo que os lares sejam abençoados, que as famílias sejam tocadas, que os corações endurecidos nos lares sejam quebrantados. Pai, que toda dureza na mente, no coração, seja derretida pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, que haja salvação em tempos tão difíceis, em que a vida parece estar cada vez mais vulnerável, mais frágil, Senhor. Cada vez mais nós somos de fato como a erva que murcha do dia para a noite. E nós Te pedimos em nome de Jesus, enquanto a vida nessa planta, enquanto a vida em cada um de nós, trabalha em nossos corações, forjando-nos à semelhança do Teu Filho. Senhor, oramos em favor daqueles que estão agora passando por problemas na área da saúde, enfermos, internados, entubados, ó Deus. Aí, Senhor, adoentadas, Deus toca, em nome de Jesus. O Luiz Carlos, Senhor, primo da nossa irmã Márcia, nós oramos a Ti pedindo em nome de Jesus, toca na vida dele. Faz esse coração bater outra vez, e não somente bater, mas bater segundo as batidas do Teu coração. Bater, Senhor, no ritmo do céu, no ritmo da eternidade. Bater pelo sopro, pelo fôlego de vida que só o Senhor é capaz de lançar ou de depositar sobre a vida dele. Bater para a vida eterna. Todos os demais, Senhor, cremos que até os que estão desacordados, em coma, podem ter encontros contigo, porque Tu és Deus. Opera, Senhor, opera na UTI, nas UTIs, nos leitos, nos quartos lotados, nas enfermarias. Opera nos corredores, opera na vida dos médicos, dos enfermeiros e todo o corpo clínico, Senhor. Envia o anjo da cura para restaurar aqueles que são Teus e que têm sido apresentados ao Senhor em oração. Ah, Senhor, visita os lares nesta hora. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Vem com providência. Tu és o Deus de toda providência, Senhor. E nós Te apresentamos as nossas causas, tantas outras que talvez não tenham sido aqui nem mencionadas por mim, mas que os meus irmãos, as minhas irmãs Te apresentam
e que o Senhor de antemão já conhece, como o Senhor é maravilhoso. Todas elas não passam de nada diante do Senhor, porque tudo tu podes fazer. E nós cremos que o Senhor está agindo segundo a tua boa, Senhor, agradável e perfeita vontade. Assim te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus salve a costa da Mata Atlântica, amém? Através das nossas vidas, através das nossas orações, através das nossas pregações, através do nosso louvor, através da nossa visão missionária, através do nosso testemunho e através do nosso relacionamento cristão. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. E acreditem se quiser, entramos no capítulo 4 de Malaquias. Aquele cujo nome significa o mensageiro de Deus. Esse livro escrito aproximadamente no ano 450, 400 antes de Cristo, com uma mensagem extremamente atualizada. Aliás, tem muita gente que diz: Senhor, eu gostaria que o Senhor falasse comigo. Senhor, eu gostaria de ouvir a tua voz. Senhor, eu gostaria de ter experiências com o Senhor. É só ler a palavra de Deus. É só meditar nas Escrituras Sagradas que você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ler a mensagem de Deus. Você vai ter experiências com Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos conforta e muitas vezes nos confronta, e ela aponta o caminho para as nossas vidas. E nós temos aqui no capítulo 4 de Malaquias, o fecho de uma mensagem maravilhosa, que o Senhor apresentou através do profeta Malaquias para a nação de Judá, para o povo de Israel. E aqui nós temos o Senhor tratando com o povo cínico, com o povo infiel, com o povo murmurador e com o povo interesseiro. E é interessante que não é nada diferente dos dias atuais. Quantas vezes nós temos a tendência de sermos egoístas, de sermos ambiciosos, de usarmos de cinismo, de demonstrarmos infidelidade, termos dificuldade em sermos fiéis ao Senhor? E quantas vezes temos a tendência de sermos murmuradores? E acima de tudo, sermos interesseiros. Buscarmos o propósito pessoal, a satisfação e a realização pessoal em detrimento daquilo que vai acontecer com outras pessoas, em detrimento muitas vezes de agradar aquele que nos criou, que nos sustenta e que nos salvou pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através do profeta Malaquias, nós observamos o Senhor chamando a atenção desse povo. E o Senhor chama a nossa atenção como seu povo, chamado igreja. E nós temos aqui o julgamento iminente sobre a decadência moral e religiosa de Judá, trazendo uma distinção entre o justo remanescente, que Yahvé estaria abençoando, e a nação rebelde, que por ele seria amaldiçoada. Por isso, ele encerra o capítulo 3, dizendo essa mensagem, essa palavra no verso 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve, aquele que não serve a Deus. A diferença entre aquele que tem prazer em servir ao Senhor, a diferença desse que tem prazer em servir ao Senhor com relação àquele que não tem prazer em servir ao Senhor. E é interessante essa palavra, então vereis outra vez.
Está falando aqui dessa diferença ser ressaltada. Está mostrando aqui, olha, então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não tem prazer em servir a Deus. Vereis a diferença outra vez daquele que é fiel ao seu chamado, daquele que é fiel à aliança que o Senhor estabeleceu, na condição de seu povo, com o seu povo. Então vereis a diferença entre aquele que tem prazer na aliança com o Senhor, diferença daquele que não tem prazer na aliança com o Senhor. E aqui o julgamento divino significará angústia para o ímpio, para o perverso, mas júbilo para o justo, para o fiel, para o remanescente. Nós temos aqui no capítulo 4, as últimas palavras do Senhor nosso Deus no Velho Testamento. Nós temos aqui as últimas palavras do Senhor. Depois, um período de 400 anos de silêncio, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até que o anjo veio anunciar que Jesus, o Salvador, viria, até que João Batista veio preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Nós temos aqui esse capítulo riquíssimo, esse capítulo que vai falar da aliança, que vai falar da necessidade de deixar a decadência moral e espiritual e uma reconciliação com o Senhor, e vai apontar para o futuro. É um capítulo que está falando do passado da aliança, que está falando do presente, da necessidade de uma reconciliação e de se prestar um culto verdadeiro e sincero ao Senhor, mas também nós temos aqui uma mensagem messiânica, é um capítulo messiânico e é um capítulo apocalíptico. Está falando aqui também, nesse capítulo 4, da vinda do Messias, da vinda do Senhor Jesus, mas também está tratando do fim de todas as coisas. E é interessante, meus amados irmãos, que a última palavra nesse capítulo é maldição. E eu fico imaginando, a última palavra do Senhor no Velho Testamento para o seu povo é maldição. Aí 400 anos de silêncio. E aí vem o Senhor Jesus, o Emanuel, que significa Deus conosco. E aí nós temos maldição como última palavra para o povo no Velho Testamento. E Jesus, o Verbo divino, Jesus, a graça encarnada, Jesus, o Salvador da humanidade. Maravilhoso isso, meus irmãos. Antes da leitura aqui do capítulo 4, quero destacar que nós temos no capítulo 4 de Malaquias, onde dois personagens relevantes da história de Israel são citados, Moisés e Elias, um capítulo extremamente messiânico e apocalíptico. Do povo hebreu, quando o povo hebreu saiu do cativeiro do Egito. E é interessante que esse povo, ele se forma uma nação, se consolida como uma nação, porque o Senhor havia estabelecido essa aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e que de Abraão, Isaque e Jacó faria uma grande nação, e essa nação é consolidada na liderança de Moisés, em o Senhor levantando Moisés como o libertador,
como um príncipe sobre o seu povo. E o que é maravilhoso é que se nós temos Moisés representando a lei, Moisés como profeta do Senhor, Moisés como sacerdote, como príncipe, nós temos Elias, um profeta que veio denunciar a decadência moral de Israel. Alguns entendem que Elias é o catalisador moral de Israel. Elias foi um instrumento nas mãos de Deus, foi um profeta que fez a diferença, foi um profeta que abalou, que marcou a história do povo de Israel. Dois personagens, duas figuras extremamente relevantes para a história do povo de Israel. E eles são aqui citados, e nós vamos observar que eles aqui são citados, e depois eles vão participar de um momento capital, de um momento extremamente importante no ministério do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus se ofereceu em nosso lugar, quando Ele derramou o seu precioso sangue para nos purificar de todo o pecado. Nós temos, um pouco antes do Senhor Jesus se entregar para nos purificar, nos remir de todo o pecado, um pouco antes do sofrimento tremendo na cruz do Calvário, nós temos Moisés e Elias com o Senhor Jesus. Esse texto, meus irmãos, é extremamente rico. Quantas mensagens nós temos aqui, nesse texto, quantos ensinamentos, é algo maravilhoso. Nós observamos, nesse livro, que a nação de Israel estava exibindo total descaso pela santidade e grandeza de Deus, por meio de seu culto desprezível, pela quebra de aliança, pelos sacrifícios que eram entregues de qualquer maneira, e muitas vezes sacrifícios terríveis que eram rejeitados por Deus e que nenhum senhor humano estaria disposto a receber, segundo o próprio profeta Malaquias vai estar aqui denunciando ao povo. E nós corremos o risco de fazer a mesma coisa, de ter uma conduta que desagrada a Deus. Porque se eles conheciam os ensinamentos através de Moisés e de Elias, nós conhecemos através das Escrituras Sagradas, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ação do Senhor em nosso favor. Nós sabemos que Jesus derramou seu precioso sangue para nos purificar de todo o pecado. Nós sabemos, nós temos consciência de que Deus enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e para nos selar para o dia da nossa redenção. E se nós não tomarmos cuidado, seremos cínicos, seremos infiéis, estaremos murmurando e seremos interesseiros. Estaremos quebrando a aliança estabelecida pelo sangue de Jesus. Essa aliança que Deus nos concede como dádiva, como presente, como um privilégio. Diz assim a palavra do Senhor: a natureza do juízo de Deus. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha todos os soberbos, e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome,
nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Oh, palavra forte. Deus fará justiça no grande e temível dia do Senhor. Terrível para o perverso, terrível para o ímpio, terrível para aquele que não tem prazer na lei do Senhor, terrível para aquele que desvaloriza o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 1 a 3. O dia vindouro do Senhor seria como uma fornalha ardente que consumirá os perversos. Mas para os que temiam o Senhor, esse dia seria de alegria, quando o sol da justiça, o Messias, se levantaria, trazendo salvação em suas asas. Muitos irmãos aqui de nossa igreja trabalharam na Cosipa, hoje na Uzi Minas. Alguns trabalharam perto do Alto Forno. Eu conheço pessoas que trabalharam perto do Alto Forno, ou trabalharam bem próximos ao Alto Forno da Cosipa, da Uzi Minas. E os relatos do calor, da dificuldade de se trabalhar nesse local, nessa área, algo terrível, desafiador, alto forno, temperatura elevadíssima. Isso é uma ilustração daquilo que está sendo apresentado aqui, dessa grande fornalha, onde os soberbos sofrerão por suas perversidades, onde os ímpios, onde aqueles que abandonaram a lei do Senhor, que viraram as costas para os preceitos do Senhor, estarão sofrendo. É muito sério, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Amados irmãos, a natureza do juízo de Deus passa pelo dia do Senhor. Malaquias está destacando aqui o dia do Senhor, o temível dia do Senhor para os perversos, para os ímpios. Mantendo fidelidade, observando os preceitos do Senhor, observando as palavras do Senhor, vivendo uma vida de santificação, o servo do Senhor
será salvo, mas o ímpio será condenado. Vamos observar, profeta Sofonias, capítulo 1, verso 14 a 18. O julgamento do Senhor é descrito nesses versos de forma detalhada. Sofonias, capítulo 1, verso 14 a 18. É muito sério, meus irmãos. O juízo de Deus é algo sério. Se nós temos aqui o juízo de Deus sendo apresentado por Malaquias para o povo de Israel, para a nação de Judá, temos o juízo nos dias atuais. Se nós temos aqui a figura da fornalha, nós temos hoje a figura do inferno, que não é só um estado, mas é um lugar, e para onde irão todos aqueles que aborrecem ao Senhor, todos aqueles que têm prazer na impiedade, na iniquidade, no pecado. E diz assim o profeta Sofonias, capítulo 1, verso 14, a verso 18. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Aqui o profeta Sofonias, falando de forma detalhada acerca do dia do Senhor. E no verso 17, trarei angústia sobre os homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Terrível o dia do Senhor. É para o povo levar a sério. O povo está sendo exortado a levar a sério a aliança com Deus, o compromisso com Deus, abandonar o pecado. Há um alerta da parte do Senhor, há um aviso da parte do Senhor. E hoje não é diferente, meus irmãos. Se é um alerta para a nação de Israel, para a nação de Judá, há um alerta para nós como igreja, há um alerta para esse povo, há um alerta para a nossa sociedade. E nós como igreja do Senhor, nós como mensageiros do Senhor, não podemos nos calar, precisamos anunciar que virá o dia do julgamento. Temos aqui o Senhor tratando com Israel, temos aqui o Senhor tratando com Judá, mas o Senhor tratará com cada ser humano, com cada pessoa. É preciso levar a sério. Os dias são maus, é desobediência, é falta de amor, é egoísmo. A igreja precisa anunciar que as pessoas precisam estar preparadas para a volta do Senhor Jesus. Nós temos aqui a palavra do Senhor alertando o seu povo
Gente, arde como fornalha. Trata do fogo destruidor que emanará de Cristo no dia da sua vinda. Aqui esse capítulo que está falando da vinda de Jesus para salvar os justos, mas também já tratando do final de todas as coisas, quando Ele julgará todos, e quando Ele condenará todos que se voltaram contra o Senhor. Lucas, capítulo 3, verso 16 e verso 17. É uma palavra muito forte. Disse João Batista, que é citado aqui em Malaquias, e citado através de Elias, porque na minha compreensão, João Batista representa Elias, citado aqui em Malaquias, e depois nós observaremos que Jesus vai falar sobre isso. Ele disse a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. É o fogo que não se apaga. Vocês observam aqui, está falando do restolho, no versículo 1 de Malaquias 4. E nós temos João Batista falando ali da palha a ser lançada no fogo que não se apaga. E é muito sério esse alerta que o povo está recebendo aqui. É um alerta para o povo aqui, no ano 450, 400 antes de Cristo. Mas é um alerta para nós, hoje, no ano de 2021, depois de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 a 9, temos aqui as palavras, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo usando a vida do apóstolo Paulo, e declarando para a igreja do Senhor, essas palavras. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 a 9. A vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É um alerta muito sério. Se temos esse alerta em Malaquias, temos o alerta através de João Batista, no Evangelho de Lucas, e temos aqui esse alerta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. É alerta do Senhor para o seu povo, e dizendo o que o ímpio vai sofrer,
Por isso a necessidade de abandonar o pecado, por isso a necessidade de uma consagração, uma dedicação completa, exclusiva ao Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Apocalipse capítulo 19, o verso 11 e o verso 12, e é preciso falar do juízo de Deus. Falamos do amor de Deus, sim, Deus nos ama, mas Deus também fará juízo, meus irmãos, e é preciso alertar para o juízo da parte de Deus. Malaquias estava alertando para o juízo da parte de Deus, a igreja precisa alertar para o juízo que vem da parte de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 19, 11 e 12, temos aqui a visão do apóstolo João, discípulo amado. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, os seus olhos são chamas de fogo. É a ideia aqui de que Jesus, vindo como Salvador, mas como juiz, o Messias que veio para salvar, mas o Messias que veio para julgar. Por isso é necessário ter Jesus não apenas como Salvador, mas é necessário ter Jesus como Senhor. Receber a graça da salvação, mas receber e aceitar o comprometimento da obediência à sua palavra. Cruel será o destino de todos aqueles que desobedecem a Deus. É o que está falando aqui o versículo 1 de Malaquias. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha todos os soberbos, e todos os que cometem perversidade serão como o restolho, como aquela palha que será lançada no fogo. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Vamos observar Apocalipse capítulo 21, o verso de número 8. Observando como esse capítulo 4 de Malaquias é messiânico e apocalíptico. E diz assim, Apocalipse capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É a morte da alma, é a morte espiritual. A igreja precisa anunciar, meus irmãos, que há o amor de Deus, mas que há um juízo da parte de Deus. A igreja precisa anunciar que há um céu à espera dos salvos, mas a igreja precisa anunciar que há um inferno, para onde irão os que são condenados. O povo de Deus precisa ter essa consciência. O povo de Israel estava brincando com Deus, estava brincando de cultuar ao Senhor. A nação de Judá estava oferecendo sacrifícios ao Senhor, ofertas ao Senhor, que eram reprovadas pelo Senhor, que eram desagradáveis ao Senhor. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos, para não oferecermos ao Senhor um culto que desagrada ao Senhor, para não oferecermos ao Senhor algo que é reprovado pelo Senhor. Cuidado com esse não tem nada a ver, tem tudo a ver, meus irmãos.
tem tudo a ver, é o Senhor falando através do seu Espírito. Quanto aos covardes, os que não têm coragem de assumir um compromisso com o Senhor, quanto àqueles que negam a fé diante das perseguições, aqueles que negam a fé no Senhor diante dos pseudos amigos, ou diante da sociedade, serão lançados no lago de fogo que é o inferno. Aos incrédulos, aqueles que estufam o peito, que enchem a boca, eu sou ateu, eu não creio no Senhor, como vocês, eu não creio em Deus. Os incrédulos, os que não creem no poder e na ação de Deus, serão lançados no inferno. Os abomináveis, aqueles que praticam toda sorte de pecado, de maldade, de mazela, serão lançados no lago de fogo. Muitas vezes, ficamos indignados com o que as pessoas fazem, com o que os líderes fazem, com o que os governantes fazem, com todo o descaso. Mas entendendo, meus irmãos, que todos estarão prestando contas diante do Senhor. E o Senhor está mostrando aqui, no versículo 1 de Malaquias, capítulo 4, respondendo aquela pergunta cínica e respondendo aquela situação cínica, aquela condição cínica da nação de Judá, falando sobre a questão dos ímpios que muitas vezes prosperam e que o Senhor os estava abençoando. Não, eles estariam dando contas, eles passariam pela fornalha, seriam lançados na fornalha, estariam passando pelo grande, terrível e temível dia do Senhor. E nós temos aqui Apocalipse 21:8 falando sobre isso, atestando isso, confirmando isso, chancelando isso que nós temos em Malaquias, capítulo 4, verso 1. Os abomináveis, os que praticam coisas terríveis, serão lançados no lago de fogo. Os assassinos, os impuros, aqueles que vivem na prática da prostituição, aqueles que vivem na prática da fornicação, do sexo livre, aqueles que vivem na prática do adultério, serão lançados no inferno. Os feiticeiros, aliás, amados irmãos, muito cuidado. Como os filmes e as séries ultimamente estão impregnadas e impregnados de feitiçaria. A gente começa a assistir um filme, começa a assistir uma série, tem que parar. Porque é feitiçaria em cima de feitiçaria. E aqui, quero dizer que fui assistir uma determinada TV, um canal por assinatura, e premiação dos melhores do Campeonato Brasileiro, e daqui a pouco, feitiçaria no meio da apresentação, sem necessidade, e de forma tão sutil, e muitas vezes de forma até meio que agradável, a feitiçaria sendo apresentada como algo tão bonito, mas entendendo que aqueles que praticam a feitiçaria, aqueles que flertam com a feitiçaria, aqueles que gostam da feitiçaria, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Pastor Ednei vai lembrar que uma determinada ocasião, nós fomos visitar uma família que estava passando por problemas espirituais. Pastor Ednei fez uma pergunta sobre jogos que o filho mais velho estava jogando.
e jogos com feitiçarias. E aí o pastor Ednei perguntou determinado tipo de filme que aquela família assistia, e a mãe declarou que gostava de ver aquela série Green, uma série de feitiçaria, ou seja, escancarando a porta da sua casa para a ação satânica. Meus amados irmãos, esse alerta é muito sério. Os idólatras, os mentirosos, aqueles que deixam de adorar a Deus para adorar ídolos, e ídolos muitas vezes não somente aqueles que são de escultura, mas ídolos que estão dentro dos nossos corações, aqueles que proferem mentira, aqueles que faltam com a verdade, sendo que o Senhor é o Senhor da verdade, sendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que Satanás é o pai da mentira, e ele mente desde o início. A parte que cabe a todos esses será no lago que arde com fogo, enxofre, a saber, a segunda morte. Tudo a ver com o dia do Senhor, o dia do juízo. E quando nós observamos aqui esse versículo 1 de Malaquias capítulo 4, meus amados irmãos, as últimas palavras do Senhor para o seu povo que foi com muito amor, convocado, estabelecido pelo Senhor, quando o Senhor chama Abrão, em Gênesis capítulo 12, no verso 3, dizendo que estaria abençoando, fazendo dele uma grande nação, e depois se estendendo essa aliança com Isaac, seu filho, com Jacó, que se tornou Israel, seu neto, e aí essa nação se consolidando com Moisés, e aí vindo com Josué, os juízes, e aí os profetas, com Samuel, e aí as tribos de Israel, e aí nós temos a ação miraculosa, abençoadora do Senhor, e esse povo, meus irmãos, estabelecido pelo Senhor, esse povo com experiências com o Senhor, esse povo a quem o Senhor escolheu, Israel, em lugar do seu irmão, como nós já vimos aqui, sendo pregado. O que esse povo faz? Esse povo vai se meter em idolatria, esse povo vai se meter em feitiçaria, esse povo vai se meter em prostituição, esse povo vai se meter em mentiras, esse povo vai estabelecer aliança com nações pagãs, com nações idólatras e feiticeiras, com nações que ofereciam seus filhos no fogo, e esse povo vai fazer a mesma coisa. E se nós não tomarmos cuidado, meus irmãos, nós que fomos convocados pelo Senhor Jesus, nós que fomos tratados pelo Senhor Jesus, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos desobedecer, nós vamos mentir, nós vamos nos prostituir. Se nós não obedecermos à palavra de Deus, nós vamos errar, nós vamos pecar. E é sempre importante destacar que cruel será o destino dos que desobedecem a Deus. Cuidado para não desobedecer a Deus. Amados, estou lendo segundo livro dos Reis, nesse propósito de ler novamente a Bíblia toda, e agora em uma nova versão.
Estou lendo a King James e, meus irmãos, o Senhor estabelecendo aliança com o seu povo. E acabei de ler o Senhor falando com Salomão. Salomão, se você for fiel, vou te abençoar. Povo, se for fiel, será abençoado. Deus falando com Salomão, Deus abençoando Salomão. O que Salomão faz, depois de ser extremamente abençoado pelo Senhor? Salomão se casa com mulheres idólatras. Salomão, que teve o privilégio de edificar o templo para o Senhor, Salomão depois vai edificar templos para deuses pagãos, para demônios, e não somente para suas mulheres, porque ele consentiu, ele participou disso, de culto a demônios. Esses deuses eram demônios, esses ídolos eram demônios. E aí depois os outros reis que vêm, em Israel, em Judá, porque houve divisão das tribos, houve divisão entre Israel e Judá, e nós observamos também os reis seguindo caminhos errados, a mão de Deus pesando, e aí havia o arrependimento, quebrantamento, Deus concedia uma oportunidade, Deus restaurava, e Deus abençoava, e Deus dizia, olha, se vocês seguirem nessa direção, serão abençoados, mas se vocês desobedecerem, vocês sofrerão, e os profetas eram usados de forma admirável, e falavam com autoridade e propriedade, e Deus abençoava, mas quando via a bonança, lá ia o povo se meter em desobediência, lá ia o povo fazer o que desagradava a Deus. E como enche meu coração quando eu leio, principalmente os reis de Judá, e andaram segundo o caminho do Senhor. Ai, que maravilha quando eu leio sobre o rei Asa, Josafá, tiveram seus erros. Josias, Ezequias, tiveram seus erros, mas quando tem um início, se aplicaram ou aplicaram o coração em fazer a vontade do Senhor, em fazer a vontade de Deus. E nós percebemos a decadência do povo de Israel, da nação de Judá, por causa do pecado, por causa da mentira, da idolatria. Gente, é só ler a palavra de Deus. É um alerta sério, porque eu falo isso, meus irmãos, nós estamos mergulhados numa sociedade em que é uma pressão muito grande para nós fazermos o que não presta, meus irmãos. É muito sério, um alerta muito sério. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos, e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. É um alerta muito sério. Um alerta para que o povo deixe o cinismo. Um alerta para que o povo deixe a infidelidade, a murmuração e o interesse próprio. Meus amados irmãos, tem muita gente caminhando a passos largos para o inferno. Quando nós andamos pelas ruas de São Vicente, quantas pessoas num estado miserável, quantas pessoas precisando de um alerta, quantas pessoas precisando de serem confrontadas com a palavra de Deus.
Agora eu te entendo, pastor Redney. Pregar um capítulo em apenas uma mensagem é desafiador. Porque tem muito ensinamento, meus irmãos. Tem muita coisa séria. Eu acho que eu vou continuar pregando ainda alguns domingos esse capítulo, porque o Itiel vai continuar vindo aqui participar do culto conosco. Eu acho que eu vou deixar o restante para o 2º e o 3º domingo de março. Porque eu queria parar nesse ponto aqui, meus irmãos. Usando de sinceridade, e de sinceridade absoluta, meus irmãos. À luz de tudo aquilo que nós já ouvimos, sendo pregado aqui no livro de Malaquias. E observando esse versículo 1. Estamos livres? Temos plena consciência de que somos salvos? Ou estamos vivendo como soberbos e como os que cometem perversidade? Estamos vivendo de forma indiferente? Ou nós temos consciência da seriedade do pecado e da consequência em ter prazer no pecado e na desobediência ao Senhor? Aqueles que têm prazer no pecado sofrerão o dano da segunda morte. Assim como o povo de Israel, assim como a nação de Judá, tiveram experiências com Deus. Temos tido grandes experiências com Deus. E o que temos feito com essas experiências? O que temos feito com isso que nós estamos recebendo da parte de Deus? Como temos nos comportado? Eu preciso me consagrar, eu preciso confessar muito mais meus pecados e meus erros. Você precisa confessar seus pecados e seus erros. Você precisa ter essa condição sincera, usar de dignidade e reconhecer onde você tem errado, e reconhecer onde você tem falhado, e reconhecer que você precisa voltar ao primeiro amor, em que nós precisamos realmente confessar os erros e dizer: Senhor, temos tido tantas experiências com o Senhor, temos sido tremendamente abençoados pelo Senhor, mas não estamos sendo fiéis. Ficamos indignados com a postura aqui do povo de Israel, da nação de Judá, mas não fazemos diferente muitas vezes, meus irmãos. Eles tinham aqui a promessa da vinda do Messias, e nós sabemos que essa vinda já aconteceu, e que Ele voltará. Ele veio como servo sofredor, Ele veio como Salvador, mas Ele virá como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como justo juiz. E nós temos algo que esse povo não tinha, além do conhecimento do sacrifício vicário do Senhor Jesus, da sua vitória sobre a morte. Nós temos o selo do Espírito Santo. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Vocês estão aí participando do culto através da internet, cultuando ao Senhor.
É pela ação do Espírito Santo. Nós temos esse privilégio da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E nós precisamos valorizar isso. É o momento, meus irmãos, de assumirmos a palavra do Senhor. Quando o pastor Redney estava aqui agradecendo, louvando ao Senhor pelo livramento que Ele concedeu ao nosso amado irmão Walter, e eu gosto desse nome Walter, porque Walter é o nome do pastor que me batizou, Walter Santos. Não bastava ser Walter, tinha que ser Santos. Então fui batizado por um homem de Deus, Walter Santos. E o Walter teve um livramento tremendo. O caminhão que ele dirigia pegou fogo, perda total. O Walter poderia estar morto, mas Deus o livrou. A irmã Neuza me enviou o vídeo, meus irmãos, assustador. Aquele caminhão virou uma bola de fogo. O Walter poderia estar ali, sendo queimado vivo. Imaginem essa fornalha, aquele fogo que não se apaga. O Walter teve esse livramento de não ser morto, queimado vivo, e graças a Deus que também ele não será queimado na segunda morte, porque ele tem a vida eterna, porque ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. É o grande livramento que o Senhor concedeu a ele. É o livramento que o Senhor concede a cada um de nós. E nós precisamos viver em função disso. E precisamos anunciar aos homens e às mulheres que estão perdidos, que estão perdidas, que estão caminhando a passos largos para o inferno, de que há uma necessidade de arrependimento e de reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador. Eu encerro compartilhando uma alegria que eu tive recentemente. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp, uma pessoa dizendo: fala, meu pastor, tudo bem? E eu observei que era um telefone do estado do Rio de Janeiro. Mas quem será? E aí eu descobri quem era. Um menino que eu conheci lá na Pavuna, no estado do Rio de Janeiro. E eu, novo convertido, preguei o evangelho para ele. Ele hoje é um servo do Senhor e conseguiu o meu telefone com meu primo Rogério. E sabe uma lembrança que veio à minha cabeça que eu disse para ele? Certa ocasião nós estávamos pregando o evangelho para ele. E vieram alguns irmãos da Assembleia de Deus, paz do Senhor para os irmãos nós demos na ocasião. E esses irmãos da Assembleia de Deus começaram a falar do inferno para ele. Ele era pequenininho, ele ficou apavorado. Ele correu para dentro do quarto, se trancou, ficou apavorado. Eu disse para ele: você lembra dessa experiência? Ele disse: eu lembro. Ele foi alertado sobre o inferno. Ele foi alertado sobre a graça e sobre a misericórdia de Deus. E hoje é um servo de Deus. E sabem o que é melhor? Hoje ele mora em Búzios e disse: pastor, venha passear, fazer uma visita ao seu amigo. Deus é Deus. Precisamos falar de Jesus. Pecado é pecado e tem que ser denunciado, tem que ser combatido.
Malaquias está chamando a atenção do povo, porque na realidade Malaquias era instrumento nas mãos de Deus, era o próprio Senhor exortando o povo. O Senhor exortando o povo através do seu servo, o profeta. E hoje o Senhor exorta as pessoas, através dos seus servos, das suas servas, que se chama Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus. É um alerta muito sério. Eu quero encerrar esse momento convidando você. Se você se sente no coração esse desejo de um quebrantamento, de uma confissão de pecados, e de se preparar para ser um porta-voz, um anunciador das boas novas de salvação, de esperança, dobre seus joelhos. Se você sente que você precisa estar verdadeiramente se arrependendo, voltando ao primeiro amor, se você entende que esse alerta é muito sério, dobre seus joelhos agora, vamos orar ao Senhor. Prostre-se diante do Senhor, pedindo perdão ao Senhor pelos seus pecados. Nós cantamos, aguardo o dia que o Senhor virá. Será prazeroso para os salvos, mas será terrível para os ímpios e para os perversos. Senhor querido Deus, a Tua palavra nos confronta, a Tua palavra nos desafia a abandonarmos o pecado, a deixarmos aquilo que não agrada ao Senhor para trás. Quando nós estudamos esse livro de Malaquias, as exortações do Senhor a esse povo, a essa nação, ao povo de Israel, a nação de Judá, a um povo que estava sendo infiel, a um povo que não estava cultuando ao Senhor como deveria cultuar. É um alerta para nós, Senhor, para que estejamos cultuando de forma digna ao Senhor, para que estejamos cultuando ao Senhor conforme o Senhor merece ser cultuado, conforme o Senhor espera ser cultuado por cada um de nós. Senhor nosso Deus, esse alerta no versículo 1 do capítulo 4 de Malaquias. O dia do Senhor, terrível para aquele que tem prazer no pecado, mas que para os salvos é momento de alegria. Senhor, que haja essa consciência por parte de cada um de nós como igreja do Senhor, da necessidade de anunciar não somente o amor do Senhor aos perdidos, mas de anunciar o juízo do Senhor, de anunciar, ó Deus, que o Senhor vai julgar os vivos e os mortos, e de que cada pessoa dará conta de seus atos diante do Senhor. A necessidade de anunciarmos a necessidade de arrependimento, de conversão ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós como igreja do Senhor precisamos fazer muito mais do que temos feito. Precisamos anunciar a Tua palavra, proclamar o Teu Evangelho, anunciar que o Senhor virá com poder e glória, para julgar todos os povos. Dá-nos autoridade para combater a mentira, dá-nos autoridade para combater a pornografia, o adultério, a prostituição, o orgulho, a abominação, a idolatria, a feitiçaria, Senhor. Levanta-nos como mensageiros, como mensageiras da Tua palavra, Senhor. Para isso nos santifica como servos e servas do Senhor, como povo do Senhor, como igreja do Senhor, como membros do exército do Senhor.
Ó Deus, a tua igreja ajoelhada diante do Senhor, teus filhos e tuas filhas que se ajoelham diante do Senhor, que pedem a ajuda do Senhor, que confessam seus erros e seus pecados, e que pedem a ação do Senhor sobre as suas vidas. Ah, Deus, entra com a tua providência, Pai. Realiza a obra tão necessária a ser realizada na vida de cada um de nós. Tira, Senhor, o que não presta. Ah, Senhor, nós pensamos e falamos tantas coisas que não agradam ao Senhor. Nós projetamos tantas coisas que muitas vezes são contra os preceitos do Senhor. Os nossos pés muitas vezes caminham em direção a caminhos errados, a lugares errados. As nossas mãos muitas vezes tocam e pegam naquilo que não deveriam tocar nem pegar. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa porque muitas vezes emprestamos os nossos ouvidos àquilo que não deve ser ouvido. Muitas vezes emprestamos nossos lábios e nossas bocas às palavras que não deveriam sair dos nossos lábios. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa como igreja do Senhor. E inflama, Senhor, as nossas vidas. E levanta-nos como servos dedicados, como servas dedicadas ao Senhor. Senhor, Tu conheces esses que estão ajoelhados aqui, essas que estão ajoelhadas aqui, e todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela internet, Senhor, e realiza a obra, Pai, realiza a obra em nome de Jesus. Ser Tu glorificado, ser Tu exaltado em nossas vidas, Pai, em nome de nosso Senhor, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, que vive, que reina para todos sempre, e que voltará com poder e glória, para buscar a sua igreja. Glorifica ao Senhor, igreja. Queria chamar aqui rapidamente o pessoal da MIBAN, aqui ó, rapidamente, a nossa coordenadora, irmã Márcia, a irmã Zélia também esteve aqui hoje pela manhã, né, a subcoordenadora. Olha, nós temos essas duas alunas na MIBAN, né, na Missão Batista de Amparo à Mulher, e saibam vocês que aqui é a igreja de vocês. Márcia, pega aquele microfone ali, não é isso, Ju? Isso, pega esse microfone, esse irmã Cíntia, fala aí 2 minutinhos para falar da MIBAN. Eu sei que é um desafio, dar 2 minutos para a Márcia, é porque se eu der 5, vai a 10, então, entendeu? Mas a Márcia, ela tem o dom da palavra, né, Márcia? Graça e paz, irmãos. Vamos lá, pauta o cronômetro. Irmãos, essas são as nossas meninas que estão conosco há alguns dias, estão na nossa caminhada conosco, estamos aprendendo juntas, né? Eu aprendo com elas, não sei se elas aprendem comigo, mas eu aprendo com elas, e nós estamos precisando da oração de vocês, muito, né, meninas? É difícil a nossa caminhada ali, dia a dia, é difícil a caminhada que elas começaram, não vão desistir, não vão parar, mas precisa da oração de vocês. Então, hoje, a única coisa que eu quero pedir é isso, oração. Precisamos que você ore por nós. Ore na madrugada, ore durante o dia. Quando você se lembrar, ore, porque é isso que nós precisamos, de oração, para que o Senhor fortaleça, para que ninguém desista. E amanhã deve estar chegando mais uma, então ore também, para que ela não desanime e também comece firme. Seria interessante também a irmã destacar as necessidades de apoio também, não só de oração, né? A irmã Márcia, ela coloca no grupo que nós temos no WhatsApp, né, dos conselheiros na MIBAN, mas ela também vai estar disponibilizando no grupo Tendas, e também nós estaremos, ela informando para nós vamos estar disparando no grupo Comunicação da Betel, né? Então, a irmã Márcia também, se você quiser de alguma maneira ajudar, né, com alguma habilidade que você tenha, ajudando essas meninas, você também será muito bem-vindo ou bem-vinda ali na MIBAN, não é isso, irmã Márcia? É isso mesmo, pastor. A MIBAN tem espaço para todo mundo trabalhar. Hoje mesmo fiz uma convocação aí, eu acho que foi aceito o desafio, pelo que
eu ouvi dizer, nós precisávamos ali de alguém para fazer um grupo de louvor. Eu encontrei um grupo de louvor hoje de manhã, por acaso, de uma igreja que eu fui, e aí convoquei, já estou esperando essa semana, gente, essa semana e marca o dia. Mas nós temos sim vaga para todo mundo trabalhar lá. Então, se você gosta de orar, você pode ir lá orar. Se você gosta de dar estudo, você pode dar estudo. A Valdinete vai lá ensinar violão, irmãos, uma coisa mais linda. Eu nem sabia que a Valdinete tocava tão bem. Olha, fiquei até surpresa. Então, você às vezes está com um tom aí e você não está usando esse dom, que absurdo. E você tem aonde usar. Lá na Miban você pode usar o seu dom para servir ao Senhor e nos ajudar. E, Mamácia, o pessoal está perguntando para as meninas, what's your name? Você não deu o nome das meninas. É verdade, não é mesmo? Essa aqui é a Raquel. Ô, Raquel, que significa ovelha, hein? Olha aí. Olha, o nome de uma serva do Senhor. E ali do lado dela é a Jéssica. Isso, e elas sintam-se acolhidas, sintam-se abraçadas. Vai chegar o momento de nós, as irmãs, poderem abraçar as irmãs. Sintam-se abraçadas e acolhidas pela nossa igreja. E aí, Mamácia e Membam podem contar conosco? Amém? Amém aqui, aí você também no chat pode dar o amém aí, pode dar o joinha dizendo, olha, Mamácia, pode contar conosco, pode contar, Membam, com a nossa ajuda. Obrigado, Mamácia. Pastor, deixa eu fazer um outro desafio aqui para as mulheres agora, né? Nós precisamos de ajuda lá para dormir, né? Então, nós temos a Cíntia, que dorme lá com a gente. Se você tiver dúvida, pode perguntar para ela como que é. Nós precisamos de pessoas para dormir, de mulheres que possam ir lá dormir uma noite por semana. Então, se você, de repente, não é, tiver disponibilidade à noite para dormir, fale com a gente também, que também estamos precisando disso. A Alessandra tem nos ajudado lá, né, tem dado uma força também, mesmo tendo os 2 filhos pequenos, o irmão César contribui lá com as crianças, ela tem dado uma força para a gente lá à noite também. Então, se você puder e estiver disponível, venha se juntar à nossa equipe. E também, irmãos, caminhando para o final, lembrando que na quarta-feira, 19 horas, nós temos aqui o encontro de intercessão. Das 19 às 19h50, 19h55, temos o encontro de intercessão, e a partir das 20 horas nós temos aí o culto, e o nosso missionário, o nosso seminarista, Carlos César, tem feito aí a exposição do livro de Esdras, tá? E a gente encerrando o nosso tema reconstrução, reconstruindo porque Ele vem, Jesus voltará. E nós teremos no domingo, 10 horas, nós teremos o quê? A nossa escola bíblica dominical, e entraremos em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. Tem sido muito gratificante estar aqui estudando Apocalipse, né? E eu tenho recebido aí um feedback, recebido um retorno, o pessoal tem gostado, e é muito joia, porque também o pessoal participa com perguntas no chat, pelo YouTube, mas também participa aqui, tendo acesso ao microfone e participando da aula. Tem sido assim muito bom. Tem sido uma aula compartilhada, não somente os professores, às vezes 3, 4, mas nós temos vários professores também no auditório, tem sido muito gratificante, não é verdade, pastor Redney? Nós que estamos lecionando aqui, às vezes o diácono Celso, Luiz, às vezes a nossa ministra de Educação, de Ensino, Valdinete, às vezes o professor Nadson, também diácono de nossa igreja, tem sido muito gratificante. E encerrando, também nós queremos enfatizar que no domingo que vem, primeiro domingo de março, às 18 horas, nós teremos o retorno do culto infantil. Essa semana alguns homens estarão ajudando aí, pintando aí 2 salas do Ministério Infantil, e a ideia é de fazer o cadastro, fazer a inscrição, para que as crianças estejam participando, as crianças lá, e os pais, ou as crianças lá e os avós aqui. E também teremos o lançamento da campanha de missões mundiais. Então, nós teremos o lançamento da campanha de missões mundiais no próximo domingo, 18 horas, e depois voltaremos a falar sobre Malaquias a partir do segundo domingo. É bom porque assim o Itiel continuará vindo com a sua amada esposa aqui a estar conosco, né? Também se ele desejar. Então, para encerrar, irmão Carlos César falando sobre o lançamento,
da campanha, falando sobre a viagem missionária, e logo após o pastor Redinei orando, impetrando a bênção apostólica, que você tenha uma semana extremamente abençoada. Isso é um presente? Aí você está pensando em qual pastor que você vai entregar o presente, é isso? Você foi um militar, e uma vez militar, sempre militar. E o que você aprendeu no exército? Exatamente, e o Jonathan falou comigo sobre isso hoje, não foi isso lá em casa? Mas antiguidade é posto, mas é melhor dar do que receber, então eu peço que você passe para o amigo pastor Redinei. Isso. Antiguidade é posto, mas é melhor dar do que receber. Opa! Oi? Eu tenho aprendido, e aí eu perguntei se o César não queria abençoar os irmãos da igreja, né? Fazer, de alguma forma, presentear a nossa igreja, alguém. Como é que você vai fazer, meu irmão? A Mibam usar café? Opa! Pronto. Valeu, Redinei. Seja Deus por isso. Deus é bom, Ele resolve tudo de forma rápida e objetiva. Conseguiram perceber, né? Márcia, era para vocês, Deus abençoe. Esse é o Café Missionário, irmãos, Café Missionário. Nós estamos lançando o Café Missionário. Parte do recurso automaticamente será revertida para missões. Missões que essa igreja tem efetuado de forma a glorificar o nome do nosso Senhor, e a prova está aqui. Mibam, nós temos trabalhado na capelania prisional, capelania policial, nós temos também dado um auxílio a Cristolândia em Praia Grande, muitas coisas nós temos feito para o louvor da glória do nosso Deus. E domingo, às 18 horas, nós teremos um casal missionário aqui conosco que atua no Líbano. Então não percam, façam a sua inscrição, venham e participem. E como nós já temos dito há algum tempo, agora, dia 18 de março, nós iremos a Copiar e a Mombaça. São duas cidades do interior do Ceará. O Senhor nos permitindo, ali nós chegaremos e anunciaremos as boas novas em Cristo Jesus. Só para que os irmãos entendam, essa semana que se passou, uma senhora de 91 anos de idade confessou o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, ali na cidade de Mombaça, 91 anos de idade. Ela reconheceu o quanto era pecadora, numa cidade dominada pelo catolicismo, e se rendeu ao Cristo Jesus. O Senhor é bom e tem agido, e nós contamos com as orações dessa igreja, e precisamos levar 300 cestas básicas, no valor de R$60. Contribuam, porque o Senhor há de retribuir. Aliás, Ele já tem retribuído, basta que nós o devolvemos aquilo que Ele já tem feito. Amém, irmãos? Nós contamos com todos vocês, Deus abençoe, muito obrigado, pastor Redney, pela solução. Vamos avançar. Como diria alguém muito querido, te amo de graça, meu irmão. Irmãos e irmãs, chegando ao final deste nosso encontro, o culto não acaba, mas ao final deste nosso encontro, se eu não estiver enganado, com a ajuda do meu irmão Isaías, no último dia 22, o pastor Luizeto chegou aos 24 anos de ministério aqui na Betel. É isso mesmo, meu irmão? Irmãos, é bênção demais da parte de Deus. Queria te convidar a se colocar de pé, também queria convidar o pastor Luizeto para voltar aqui à frente. A gente não pode deixar de, como igreja, louvar o nome do Senhor e reconhecer a dedicação, o investimento e o quanto nós temos sido edificados e abençoados pela vida desse homem. Vamos orar? Ore, você, sem sombra de dúvida, tem motivos para agradecer a Deus pela vida do pastor Luizeto, pelos 24 anos de ministério aqui nessa igreja local, pelo chamado que o Senhor fez, por ele prontamente ter atendido e permanecer firme apesar das dificuldades do ministério pastoral. Ore em favor da vida dele, vamos orar juntos. Senhor, a honra, a glória e o louvor pertencem somente a Ti, Deus. Mas nós, além de sermos gratos ao Senhor, temos muita gratidão pela vida desse homem que tem se doado, que tem se sacrificado, que tem, Senhor, se derramado como oferta de libação
aqui diante do Senhor nesta igreja. Quantas vidas edificadas, quantas famílias, Senhor, abençoadas, de formas, Deus, tão diversas, em tantas áreas, de tantas maneiras. O Senhor tem usado a vida do teu servo aqui neste lugar, e nós somos muito gratos ao Senhor. Obrigado, Deus, pela sabedoria do alto que o Senhor tem dado a ele. Obrigado, Senhor, pelo desprendimento. Obrigado, Senhor, pelas palavras de afirmação, linguagem tão característica de amor através da vida dele. Obrigado, Senhor, pelos espaços, obrigado pelas oportunidades que o Senhor, através dele, tem concedido a cada um de nós. Obrigado pelas palavras ministradas, obrigado pela iluminação que o Senhor tem dado ao teu filho, obrigado pela autoridade que o Senhor tem confiado a ele. Quantas vidas libertas aqui neste lugar, quantas vidas evangelizadas através da vida dele, pelo poder do Senhor, pela obediência que o Senhor tem gerado no coração dele. Pai, humildemente nós te agradecemos e rogamos ao Senhor, continua a sustentá-lo. Abençoar, o Senhor tem abençoado de forma maravilhosa, mas continua abençoando a ele, ao seu lar, sua esposa, seus filhos, toda a sua família. Estende isso a toda a sua parentela, seus irmãos, primos, enfim. Senhor, nós rogamos do Senhor bênção sem medida a este teu servo que tem nos abençoado também de forma tão maravilhosa. Assim nós rogamos ao Senhor, te agradecemos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo seja conosco, seu povo, aqui reunido e mundo afora espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus.